Estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira, dia 3 de março do ano 2021. Deixa eu aproveitar mais uma vez, mandar um forte abraço aí para os nossos amigos Andrei Velmer e a sua esposa Fátima, lá na capital do estado. O Andrei é jardinense de Jardim de Piranhas, né? A Fátima é caicoense e ambos moram há muitos anos na capital do estado. O Andrei é uma sumidade de pessoa. A Fátima também, é um casal maravilhoso de amigos, né? E o Andrei e a Fátima estão aqui nos ouvindo. A Fátima que sempre participa aqui do nosso programa, interage bastante. Então, um forte abraço para o Andrei e para a Fátima aí na capital do estado, né? Aquele abraço, bom dia para vocês. A Fátima é filha da Dona Socorro, né? Fátima é irmã da Frankline, da Sara, cunhada aí do Chumbrega. Então, um abraço forte para esses dois amigos lá na capital do estado. Gente, em decreto assinado ontem pelo prefeito Dr. Tadeu, fica proibida a venda de bebida alcoólica para consumo no local em bares, restaurantes, quiosques, lanchonetes, lojas de conveniências e similares. Tais estabelecimentos poderão vender bebida alcoólica através do serviço de entrega domiciliar ou mediante retirada impreterivelmente até 22 horas. Fica permitido o serviço de entrega domiciliar delivery de alimentos, mesmo após o horário das 22 horas. Igrejas, templos e afins devem seguir as medidas sanitárias presentes no decreto e não ultrapassar os 50% da capacidade do templo, seguindo as medidas de higiene recomendadas pelas autoridades sanitárias, Ministério da Saúde e OMS, recomendando aos fiéis o distanciamento e uso de máscara, disponibilizando álcool a 70% em dispensa ou colaborador para higienizar as mãos das pessoas que adentram o estabelecimento religioso, sendo permitido cultos coletivos com 50% da capacidade total dos fiéis, 4 vezes por semana. Fica determinada a suspensão das aulas presenciais das unidades das redes pública, municipal e privada de ensino, incluindo instituições de ensino superior, podendo manter o ensino remoto. As escolas e instituições de ensino fundamental das séries iniciais e do ensino infantil poderão funcionar em sistema híbrido ou por meio remoto, conforme a escolha dos pais ou responsáveis. Esse decreto ele vale por 15 dias. Para falar um pouco mais sobre o decreto, vamos inicialmente conversar com o Jackson Santos, ele que é subcoordenador de Vigilância Sanitária e Epidemiológica aqui da cidade de Caicó e participa agora aqui do nosso Panorama 95. Jackson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 95, bom dia Marcos Dantas. A satisfação estar aqui prestando esses esclarecimentos, né, em nome da Secretaria Municipal de Saúde, em nome da Vigilância Sanitária Municipal e da Vigilância Epidemiológica. Então vamos lá, vamos partir do ponto do decreto, né? No decreto 856, né, de 2 de março de 2021, publicado ontem, ficou estabelecido a proibição da venda de bebidas alcoólicas para consumação no local, sendo permitido a retirada no local até as 22 horas e o delivery também sendo permitido, certo? Essa medida, do ponto de vista técnico, ela representa o quê? Ela representa o seguinte: a pessoa que ingere bebida alcoólica, né, geralmente, na maioria das vezes, essa pessoa ela ingere uma quantidade de bebida alcoólica em que chega a um certo ponto em que não é que a bebida alcoólica ela seja um fator chave, a bebida em si, a ingestão de bebida, ela seja um fator chave para pegar a Covid, né? Como a gente está vendo aí algumas pessoas comentando que é porque a bebida alcoólica, ela automaticamente ela faz você pegar a Covid. Não é bem assim. A bebida alcoólica a gente sabe que o álcool ele é imunodepressor, né? A gente sabe que a ingestão de bebida alcoólica com frequência ela baixa a imunidade, né, do indivíduo. E isso aí favorece a infecção não só por Covid, mas por qualquer outro patógeno que venha a nos infectar. Mas a questão chave é a ingestão de bebida alcoólica em massa, né? Há uma quantidade de pessoas que ingerem essa bebida alcoólica e aí elas perdem a noção de segurança sanitária, que falar alto,
se expressar assim de uma forma, dançar, se tiver abraçar, beijar, né? Então o contato fica mais próximo, porque com a bebida alcoólica a pessoa ela perde essa noção sanitária e perde também a noção do problema que a gente está passando atualmente. Tem gente que quando bebe quer logo abraçar todo mundo. Isso, tem aquela pessoa que bebe, tem aquela pessoa bem amigável, né? Que é bem quietinha quando não bebe, mas quando bebe de repente vira outra pessoa e assim, a preocupação é essa. Então é bom você explicar justamente isso. Por que a proibição da bebida, do consumo da bebida está no decreto, né? Isso, porque é justamente por esse fato de que as pessoas vão passar a respeitar menos as normas sanitárias que ficam estabelecidas inclusive no decreto 853, publicado no dia 26 de fevereiro de 2021, na sexta-feira passada, né, que já seguia o consumo de bebida alcoólica no local, era permitido, né, mas aí a gente infelizmente não conseguiu controlar essa questão, as pessoas se aglomeram, né, se o bar tá andando direitinho lá, mas as pessoas, ao fechar o bar, as pessoas querem se aglomerar em outros lugares, né, nas vias públicas após ter ingerido a bebida alcoólica lá no bar. Então é mais por causa da população que não tem essa conduta diante da situação que a gente vive, que a taxa de transmissibilidade no RN saiu há pouco no Bom Dia RN, né? A taxa de transmissibilidade está 1,49. A maior do Brasil. É a maior. Então isso é muito preocupante, né? Nós temos aí leitos com ocupações de 100% aí em algumas cidades, né? João Câmara, nós temos da região metropolitana de Natal, nós temos aqui mais de 90% de ocupação de leitos de UTI clínicos. Então isso é muito preocupante, porque vai chegar uma hora em que não vai ter onde colocar paciente mais, né? E aí a gente vai viver, que Deus nos livre, um Manaus, né? Um ambiente de Manaus, que Deus nos livre que aconteça isso, né? Então até 22 horas eu posso comprar, para quem gosta de bebida alcoólica, eu posso comprar a minha bebida no bar, no restaurante, na conveniência para consumir em casa. Isso. Para consumir em casa. Após as 22 que horas... é o chamado takeaway. Aí após as 22 horas está tudo fechado, né? Após as 22 horas está tudo fechado, né? E o serviço de delivery ele vai continuar para entrega de alimentos, né? Então fica por conta do proprietário, vale salientar. O proprietário do estabelecimento que quer fazer o serviço de delivery para alimentos, ele vai ter o horário, se ele quiser entregar até 4 da manhã, ele pode entregar, ele pode colocar uma entrega. Não pode presença de cliente no estabelecimento. A presença do cliente no estabelecimento está vedada a partir das 22 horas. Eu vi uma pessoa hoje mandou para a gente uma mensagem aqui perguntando por que as conveniências não estavam dentro do decreto. No decreto está. Está sim, a conveniência está sim dentro do decreto. Agora, se alguém está desrespeitando, aí é outra história. Isso, aí assim, vai ser, a gente vai fazer um trabalho, inclusive, eu quero falar do papel da vigilância sanitária. A vigilância sanitária ela é um órgão educativo, primeiro de tudo, tá? Então a gente está fazendo esse trabalho aqui já nas rádios mas a gente vai estar fazendo um trabalho presencial em alguns estabelecimentos. Nós estamos também, hoje às 10 horas eu estarei em uma reunião no centro administrativo com a CDL, com a Casa do Empresário, e a gente vai estar fazendo uma ação chamada Comércio Seguro, né? E a gente vai unir esse comércio seguro com umas demandas da reunião ontem com a Secretaria do Estado da Saúde, tá? Na qual a Vigilância Sanitária e a Vigilância Epidemiológica, a qual eu também coordeno, vamos estar junto ao Sereste, que é a Vigilância em Saúde do Trabalhador, fazendo inspeções e dando orientações educativas em saúde, em indústrias, né, em supermercados, em algumas lojas, e para a gente fazer um trabalho educativo antes, deixar a população informada sobre o que acontece, sobre como é a conduta para a gente ultrapassar esse período tão difícil, para que depois a vigilância sanitária ela entre com seu outro papel, que é um papel que a vigilância tem, é a única vigilância das vigilâncias, da vigilância em saúde. A vigilância sanitária é a única vigilância que tem um poder de polícia administrativa, ou seja, a gente tem a ação punitiva em nossas mãos, que é na forma de multa, né? E aí a gente quer primeiro passar uma mensagem educativa, quer conscientizar a população, educar o pessoal, para que só depois a gente venha estabelecer a medida punitiva para alguém que esteja burlando as normas sanitárias presentes no decreto. Agora, Jackson, esse decreto dura 15 dias, né? Isso. Esse trabalho educativo será de quantos dias? Esse trabalho educativo ficará vigente durante todo
a vigência do decreto e irá continuar até que seja necessário. Assim, o trabalho educativo nunca vai parar. Mas você explicou que primeiro vem o educativo, depois vem o punitivo, né? Isso, então... Ou o punitivo vem junto com o educativo também, se for o caso? Também, se for o caso, o punitivo vem junto com o educativo. Então, essa semana agora, né, que hoje, iniciando esse trabalho aqui na 95, eu vou estar com o Suerda mais tarde, vou estar com outra rádio também, vou estar passando também na rede social. Nós temos uma página no Instagram, Vigilância Sanitária Caicó, né? Então a gente vai estar postando também noções educativas. Nessa página você também recebe denúncias na página? Na página também a gente pode receber denúncias, então, tranquilamente. É bom as pessoas seguirem, Vigilância Sanitária Caicó. Isso, é Vigilância Sanitária Caicó. Então tá lá no Instagram, tem poucas postagens porque foi a atual gestão, né, me deu essa carta branca para criar uma rede social, para a gente se integrar ao que vem sendo feito no mundo, né? As pessoas estão se unificando pelas redes sociais e nada melhor que uma página da Vigilância Sanitária para a gente fazer esse trabalho educativo. E aí, como essa semana a gente está fazendo todo esse trabalho educativo, no fim de semana, a gente pretende também orientar, mas em casos graves de aglomeração não tem o que fazer, porque as pessoas já sabem, né? As pessoas são ouvintes da 95, as pessoas são ouvintes da Seridó, as pessoas são ouvintes do programa de Suerda. Então, muitos donos de estabelecimentos tradicionais em Caicó estão me ouvindo agora e vendo essa mensagem que a gente pede sensibilidade, a gente pede empatia, porque a situação não está fácil. Nós temos no Hospital Regional de Seridó servidores do município entubados. Nós tivemos aí o falecimento de um dos nossos vereadores, né, de um representante do povo. E isso é muito triste, E a gente fica preocupado e, infelizmente, a gente vai chegar ao ponto de prestar uma ação punitiva caso desrespeitem o decreto, né? Então ficou bem clara essa questão dos estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas. Pode vender até 10 da noite agora para consumir em casa. Para consumir em casa. Depois das 10 tudo fechado, né? Isso. Essa questão do funcionamento das igrejas, né? Até então estava suspenso o funcionamento das igrejas. Esse novo decreto flexibilizou, inclusive até mais do que outros decretos, que Isso. Era 30%, agora passou para 50%. A sua opinião, foi realmente justo essa flexibilização? Bom, vamos lá. Primeiro era 30% e depois passou para 60%. E agora diminuiu para 50%. Tá? Vamos lá. O ambiente, a instituição religiosa, né? A gente teve uma conversa com alguns representantes, pastores, representantes das instituições religiosas. Inclusive, eu até fui pessoalmente em casas que eram de instituição religiosa de matriz africana, né? Como Umbanda, como Candomblé, né? Eu fui em uma no centro da cidade, falei com outra pessoa que tem um comércio aqui na feira, né? Então só tive acesso a duas pessoas, infelizmente queria ter acesso a mais pessoas, porque também é instituição religiosa, também claro. também recebe pessoas, tem fiéis também àquela religião. Então, a instituição religiosa, e dentro de templos como igrejas, por exemplo, é uma instituição que a gente vê que tem uma menor nocividade do que um bar. Um bar você tira a máscara, você consome a bebida alcoólica e você... Primeiro, tem a questão da bebida alcoólica, acima de tudo. A grande diferença de um bar para uma igreja é o consumo de bebida alcoólica, que não tem na igreja. Na igreja, o líder religioso ele tem como conduzir um culto, porque é 50% da capacidade para o templo. Então, se o templo é pequeno ou grande, não interessa. Esse templo ele vai ter que cumprir 50% da capacidade que ele comporta. E aí, lá é feito bem certinho. Jardine, inclusive, que é a nossa profissional da atenção básica, né, que está à frente da atenção primária no município, ela frequenta igrejas. E ela, inclusive, mostra... tem o Bispo Gutenberg, que sempre está conosco, nos reunindo. Tem o vereador, irmão Renato, também, que está sempre em diálogo com a gente. E ele é um interlocutor para todos os representantes religiosos do segmento evangélico, né? E é muito bem organizado. Eu, inclusive, já passo em frente, né? A gente vê a organização, que é um banco com distanciamento de cada pessoa, um banco sem ninguém, né? Assim, eles estão fazendo um sistema de que pessoas... que o pastor conhece os fiéis. Pessoas que são do mesmo ciclo familiar, da mesma casa, elas ficam juntas em um local. Então eles são bem organizados. Mas claro, isso não quer dizer que à medida que for avançando, a gente vai aumentar o quantitativo de pessoas em igreja, não. Vai chegar um momento em que todos os líderes religiosos estão cientes que a gente pode inclusive chegar a suspender a atividade religiosa de vez. Então a gente trabalha em cima dos índices epidemiológicos, né? E a gente também
testa onde é que está a maior taxa de contaminação. Primeiro a gente foi para o bar, porque é óbvio, acho que é de consenso de todo profissional de saúde que o bar, ele representa um risco à transmissibilidade, um aumento da transmissibilidade, um ambiente de bar. Um ambiente de restaurante também, né? Um ambiente de restaurante também, porque as pessoas, elas conversam, as pessoas, elas têm uma relação, e nem sempre é a família que vai nesses ambientes. São pessoas que tiram a máscara e são amigos, de um que mora na Barra Nova, outro que mora na Boa Passagem. Então, ninguém sabe de onde veio a infecção, ninguém sabe de onde vem a infecção. A infecção é comunitária já faz muito tempo, né? Então, quanto às igrejas, a gente diminuiu 10%, isso não quer dizer que a gente não possa diminuir mais, de acordo com a necessidade. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, se é permitido o grupo de 7 ou 8 jovens se agruparem para jogar bola, é permitido isso? Bom, no decreto, quanto ao esporte, né, a gente foi decidido no município que o esporte estaria liberado, inclusive o esporte coletivo. Mas é algo também que não está passível de ser vedado. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. A gente liberou o esporte por quê? Porque saem artigos, né, do benefício do esporte à saúde, do aumento da imunidade, mas óbvio, eu sou um defensor de que no esporte coletivo tem uma taxa de transmissibilidade, sim. Tem. O cara tá jogando futebol, ele vai estar lá numa marcação em um escanteio, vai estar lá marcando e tá rosto colado praticamente, né? Mas aí foi decidido que ia liberar o esporte, porque o esporte, ele é uma via de escape para muita gente que tem problemas de ansiedade, problemas de depressão, como nas reuniões a gente recebeu pessoas que são de esporte coletivo e que estavam saindo de casa da pandemia só para praticar esse esporte, né? A depressão também ela é tratada com esporte, né? É melhor você ir cuidar da sua situação psicológica no esporte, praticando uma atividade física, melhorando sua imunidade, né? Melhorando seu fisiológico, do que você tomar uma cachaça. Com certeza. Tem uma pergunta aqui no nosso Facebook, já nós vamos conversar com a Maria Alice, que é a procuradora adjunta aqui do município, né? Tem uma pergunta aqui no nosso Facebook, o ouvinte quer saber o seguinte: foi decretado toque de recolher até às 5 horas da manhã. Caminham todas as manhãs às 4h30 na BR-427. Posso continuar caminhando ou não? O toque de recolher atinge essas pessoas que caminham, por exemplo, na BR? Bom, o toque de recolher, assim, atinge porque é uma pessoa que está caminhando e a gente supõe que não é só essa pessoa que caminha em Caicó. Então, a Polícia Militar, ela vai estar dando orientações também, né? Ela vai estar dando orientações às pessoas que, porventura, estejam depois que o toque de recolher for acionado. Após as 22 horas até as 5 da manhã. Eu aconselho que ela vá meia hora mais tarde, um pouquinho. Depois de 5 horas, depois, né? A partir de 5 horas. Até para evitar um constrangimento. Até para evitar, né? Às vezes, as pessoas não entendem também a conduta da Polícia Militar, né? Só o carro da Polícia Militar chegando perto, assim, causa um constrangimento na pessoa, dependendo da pessoa. Tem gente que é muito acatada, né? Então, assim, para evitar alguma coisa, meia horinha depois, tem nadinha não. Dá para... Essa questão das aulas, por exemplo, o que é que você pode mais destacar sobre? Porque também é outro item que está presente no decreto. Bom, a questão das aulas, como diz no decreto, né, estão suspensas as aulas presenciais, com exceção de ensino fundamental e ensino infantil, que vai funcionar da forma híbrida, ou seja, a forma híbrida é aquela forma em que um grupo vai presencialmente, enquanto o outro fica em casa assistindo online, e trocam-se esses grupos depois. Né? O ensino híbrido trabalha dessa forma. Bom, a escola, né, por um motivo óbvio, são jovens, né, de 14 a 20 jovens em uma sala, falando de ensino médio fundamental 2, tá? E que há essa aglomeração, há essa preocupação, porque nem todas as escolas elas têm uma circulação de ar bacana, tá? Ela tem um ar condicionado, mas não tem uma circulação de ar bacana. Isso aí favorece a transmissibilidade. E a gente sabe que o jovem que está na escola, ele pode transmitir a doença para um avô, para uma avó, para um idoso que esteja em casa, para alguém que tem alguma comorbidade. E claro, o decreto para o ambiente escolar está respeitando o decreto da governadora Fátima Bezerra. Então ele está bem à risca, essa parte do decreto em que fala de instituições de ensino, está bem à risca como o decreto da governadora. Assim, eu também sou professor. Então,
eu fico muito triste que a escola pare. Fico muito triste que a escola pare, porque uma geração de alunos teve um prejuízo muito grande em 2020, né? Devido à falta de aulas. Mas no momento, assim, chegou um ponto que é necessário. Eu espero que seja só por 15 dias. Eu espero que as coisas vão retornando, porque a educação é primordial. A educação é primordial e eu creio que com planejamento dentro das escolas de ensino público ou privado, com um planejamento sanitário eficaz, eu acho que dá para levar. Antes de passar aqui para a procuradora, você citou aqui, por exemplo, e o ouvinte questiona, você citou 2 líderes evangélicos, um na Câmara Municipal e outro no comitê. O ouvinte pergunta, existiu pressão ou influência do segmento evangélico para liberar as igrejas? Não, de forma alguma. Inclusive, se o Bispo Gutenberg estiver ouvindo, né, o Panorama 95, ele vai reafirmar, ele vai balançar a cabeça que sim, que ele sempre esteve presente no comitê e concordando que a situação é difícil, que o que fosse decidido iria ser acatado. Eles trouxeram as sugestões, né, claro, como todo mundo trouxe as sugestões, né, inclusive tem alguns líderes religiosos do segmento evangélico que queria 80%, por exemplo, 90% da capacidade, mas aí a gente não permitiu, não dá para colocar esse quantitativo todo agora, nesse momento agora. Então o Bispo Gutenberg entendeu perfeitamente, o irmão Renato também, mas de forma alguma houve nenhuma pressão e de forma alguma a gestão, né, a equipe técnica vai cair em alguns tipos de pressão, porque o SUS é claro, a saúde coletiva ela é mais importante do que o individual. Ok. Maria Alice, procuradora adjunta aqui do nosso município de Caicó, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Queria que você falasse um pouco também dessa questão, por exemplo, da parte punitiva, porque o Jackson Santos, ele trouxe para a gente claramente como é que funcionará, como é que já está funcionando desde ontem, né, esse novo decreto. Só para deixar claro que esse decreto ele não anula as medidas que foram anunciadas no decreto da semana passada, ele apenas altera alguns pontos, não é isso, Maria Alice? Bom dia. Isso mesmo, Marcos Dantas. Bom dia a todos os ouvintes do programa. O decreto anterior se mantém, né, em vigor, no que não for contrário ao novo decreto que foi publicado ontem, certo? O que é que houve? Houve uma mudança em determinados pontos que foi observado pela equipe de saúde, pelo pessoal da saúde, que alguns pontos deveria haver uma restrição maior, deveria haver um endurecimento, certo? Então, a gestão emitiu esse novo decreto justamente com base, né, em dados da saúde, por conta disso, por conta do aumento dos casos, né, a situação está ficando muito difícil, né? Desde o ano passado houve uma melhora, mas agora a situação voltou a ficar difícil e aí a gestão tinha que fazer alguma coisa, né? Tinha que tomar alguma medida, tinha que endurecer, né? Visando principalmente proteger a população, né? O prefeito, inclusive, falou numa reunião que houve que teme que um cidadão caicoense ele precise de um leito de UTI e ele não tem o que fazer. Então, com base nisso, é que foi expedido esse novo decreto e, como eu disse, ele mantém em vigor o anterior e endurece em alguns casos, como o caso do consumo de bebida alcoólica em bares, lojas de conveniência, lanchonetes e tal. Deixa eu colocar para vocês uma percepção que eu tenho, se eu estiver equivocado, me corrijam, por favor. Mas a impressão que passa é o seguinte, não de hoje, mas que vem se arrastando da outra gestão, né? E também me parece que permanece nessa agora, é que o município lança os decretos, né? Nem todos cumprem os decretos, né? Infelizmente há uma falha imensa, eu não sei se por questão técnica, por estrutura, na fiscalização por parte do município. Aí a gente fica nessa situação. O município finge que fiscaliza e a população finge que cumpre o decreto. E nessa história todos saem perdendo, né?
Por que é que o município tem dificuldade de fiscalizar realmente, por exemplo, porque aqui no programa, aqui, eu não sei se as denúncias chegam para vocês, mas aqui no programa eu recebo todos os dias denúncias de fulano, cicrano, que abriu o estabelecimento que não podia abrir, né? Uma casa de piscina que está funcionando ali e acolá. Então por que é que essa fiscalização ela não é tão presente no nosso município? Marcos, o problema atual e que vem se arrastando, provavelmente de outras gestões, é a falta de pessoal. Nossa vigilância sanitária é pequena, certo? São poucos fiscais, são poucos vigilantes, e isso dificulta um pouco o trabalho. No serviço público, diferentemente do que ocorre na esfera privada, eu sou um empresário e quero contratar, estou precisando de alguém a mais para trabalhar na minha empresa, vou lá, contrato, obedeço às leis trabalhistas e tal, é mais fácil, mas no setor público não. No setor público as coisas não acontecem dessa forma. Existe uma burocracia maior, né? O gestor não pode simplesmente contratar sem que haja um processo seletivo, sem que haja um concurso público. Então, isso é complicado. O que tem nos faltado ultimamente é pessoal, certo? Pessoal para fazer essa fiscalização. É o que dificulta. Os meninos da vigilância têm feito de tudo, né? Têm trabalhado. É um pouco efetivo também de pessoal, né? Justamente. Isso. Eu acredito que tem 11 pessoas, não é, Jackson? No momento, nós temos 11 pessoas. Nós temos 11 pessoas atuando. Que não dá para fiscalizar, né? Não, o tamanho de Caicó já diz, né? Então uma cidade como Santa Cruz, a qual eu visitei o município de Santa Cruz para entender como eles trabalham lá na gestão, né? Na vigilância sanitária de lá. E lá eles montaram um mutirão de 18 pessoas para um município do tamanho de Santa Cruz. Então eles fizeram um mutirão de 18 pessoas. Nós não temos essas 18 pessoas, nós temos 11. E nessa semana passada, semana retrasada, nós tivemos um fiscal que positivou para a Covid. Então, assim, isso aí é preocupante, porque eu, enquanto coordenador, eu não posso soltar simplesmente os fiscais depois de um caso positivado. Isso aí, a gente trabalha junto com a polícia principalmente, né? Então, se eu coloco um fiscal positivado para trabalhar em campo, esse fiscal ele vai pôr em risco tanto o policial que vai estar lá, né, junto com ele, tanto o dono do estabelecimento o qual ele vai se dirigir, né? Então a gente não sabe se o dono do estabelecimento vai estar usando a máscara no momento. Acontece também outros problemas, que é a vigilância sanitária. Eu penso que o poder da vigilância sanitária enquanto polícia administrativa era desconhecido da população caicoense, né? Então a vigilância sanitária, infelizmente, passou por episódios, isso desde a gestão passada, né? Na fiscalização da Covid, por episódios lamentáveis, né? De desacato, né? Então, infelizmente, os nossos fiscais, que são excelentes profissionais, né? Eles sabem o que fazem, e inclusive eles têm a maior preocupação do mundo em sair com tudo anotado no papelzinho, com o que eles chamam de burrinho, né? Que é um caderninho com todas as leis, né? A infração e a lei que eles vão se basear para autuar, né? Então eles têm essa preocupação, eles são profissionais, e houveram episódios lamentáveis, né, com esses profissionais, e isso me aborreceu muito, isso me aborrece muito, porque eles são servidores. Eles não ganham o suficiente para aguentar esse tipo de coisa, então já foram denigridos moralmente, né? Eles foram sujeitos a ofensas absurdas. Por pessoas que não querem cumprir o decreto, no caso. Isso, por pessoas que não querem cumprir o decreto, e por parte de pessoas também que estão ali, naquela situação ali, que não tem nada a ver com o procedimento, com a abordagem, mas elas entram para ofender. Inclusive, eu provei disso na Feira Livre, né? Um cidadão, ele se alterou porque, veja bem, nós temos aí 1 ano de pandemia. Acho que todo mundo sabe que é para ter uma máscara. Eu acho que todo mundo tem sua máscara, né? Seja de pano, seja cirúrgica. E aí a gente explicou com toda a educação do mundo que no momento não estávamos disponibilizando máscaras na feira, né? Então todo mundo estava entrando de máscara. Então era uma pessoa perdida que entrava sem máscara. A gente compra uma máscara aqui no comércio para entrar. Essa pessoa se alterou, bateu na mesa,
soltou adjetivos pejorativos contra a minha pessoa, então teve que a polícia intervir, ter uma conversa, a polícia inclusive quis conduzir, eu disse, não, a gente tá aqui para apaziguar, não conduza não, mas só converse com ele. E aí a conversa foi, ninguém quer prejudicar ninguém, ninguém deseja prejudicar ninguém. Os fiscais não querem prejudicar seu ninguém, apenas eles estão cumprindo o decreto que eles são funcionários. Exatamente. E são pagos para isso. E não é um trabalho fácil também, não. Não é um trabalho fácil, deixa eu só corrigir aqui, aliás, corrigir não, esclarecer aqui, porque criou-se um ruído de comunicação aqui na nossa transmissão aqui no Facebook, né? Quando você citou, por exemplo, o Bispo Gutenberg, e o ouvinte perguntou, e o Bispo de Caicó mudou? Ele fez uma referência ao Bispo Gutenberg, que é do segmento evangélico. Isso. Que nós temos aqui o Bispo do Antônio, né? Do segmento católico, né? E o ouvinte perguntou, mas o Bispo do Antônio estava na reunião? A Igreja Católica também tem uma participação também no comitê, né? Se eu não me engano, acho que é o Zé Carlos, que é da casa. Isso. O bispo... E, por exemplo, o decreto do município, ele abriu a oportunidade das igrejas realizarem celebrações com a presença de fiéis com 50%. Agora isso fica a cargo de cada igreja. A Diocese de Caicó, né, entendeu que vai manter aí seguindo o decreto estadual, até porque a Diocese de Caicó está presente na região toda. Né? E o decreto aqui ontem, ele diz respeito apenas a Caicó. Então não justificaria, por exemplo, liberar as missas em Caicó e proibir em São João de Sabugi. Então por isso que a Diocese de Caicó ela vai seguir o decreto estadual. Então só para esclarecer, viu, gente? Bispo Gutenberg do segmento evangélico e do Antônio continua como o nosso bispo. A Igreja Católica ela é bem autônoma, né? Ela inclusive publica bastante hoje em dia. Ela tem uma chegada na rede social bem mais forte, né? Assim, eu posso estar até enganado, mas a Igreja Evangélica ela vem se posicionando desde o início da pandemia, em que mesmo que libere, mas a Igreja Católica ela está lá. Diz, não, vamos manter nossa postura, vamos encerrar as atividades, vamos trabalhar com essa questão de missas online, né? As lives, né? E vem dando certo, né? O fiel que é fiel, seja lá de qual for a religião, se ele tem a crença dele firme, ele se agrada com a palavra ali, televisionada, com a palavra ali pelo celular mesmo. Minha mãe ela é católica fervorosa. Minha mãe é católica fervorosa. Quero mandar um abraço para ela, que ela ouve todo dia o seu programa. Qual o nome dela? Fátima. Dona Fátima. Minha esposa também tá lá, Natália. Um abraço para vocês aí, para todo mundo aí de casa. E... Momento alô, né? Momento alô. E ela se satisfaz todo dia lá na hora do almoço, lá depois do almoço ela almoça e vai estar lá. Eu vou olhar na sala, tá ela com um celularzinho assim, assistindo lá a missa dela. E assim a banda toca, né? Enquanto não tem condições, enquanto ela já passou de uma idade, já tem mais de 60 e é grupo de risco, né? Então ela não tem mais a que fazer isso mesmo, ficar em casa assistindo a live dela pela TV. E quando as coisas forem liberadas, né? Ela vai voltar para o templo religioso. Maria Alice, quem descumpriu o decreto, o que é que pode acontecer? Está previsto no decreto, Marcos, que a aplicação de multa, né? Além da pessoa jurídica, também a pessoa física que descumprir, que estiver na fila, que estiver aglomerando, que estiver em um determinado local público, né, aglomerando. Então, tem a aplicação de multa, certo? No caso, no período noturno, durante o toque de recolher, a Polícia Militar vai abordar essas pessoas que estiverem, né, na rua e vai orientar a ir para casa. E caso não atendam a orientação da polícia, vão ser encaminhadas à delegacia, né? Por conta da desobediência. Que seria o último caso, né? Seria o que todo mundo quer evitar, né? Isso. Por isso que a polícia tem chegado dessa forma. Primeiro tentando orientar, pedir que aquela pessoa vá para casa, né? Se encaminhe para casa. E caso não atenda, infelizmente, vai ter que ser conduzida à delegacia. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ela quer saber o seguinte: a Vigilância Sanitária também está realizando inspeções em quiosques, né? Cobrando essa questão da higienização do local, ou o foco é mais a questão da Covid? Sim, assim, a gente sempre vai dar prioridade à questão da Covid, né? Porque a questão da Covid, quando a gente trabalha em cima da Covid para a educação sanitária, a gente também trabalha para a higienização no geral, porque a parte da Covid, ela vai atender uma higiene que ela é de praxe para prevenir qualquer outro tipo de infecção, seja uma DTA, por exemplo, que são doenças transmitidas por alimentos, né? Quando você tem uma higiene, você previne uma transmissão, alguma infecção transmitida por alimentos, né? Então, ao mesmo tempo, você também previne a Covid, porque você vai usar os mesmos sanitizantes básicos, você vai usar um álcool 70, você vai usar uma água sanitária, você vai usar
Você vai se higienizar para manipular alimentos, né? Você vai usar EPI para manipular esses alimentos. Você está trabalhando com alimentos que as pessoas vão consumir, né? Então isso é muito importante. E é justamente respondendo, a vigilância ela vai estar passando em quiosques, vai estar passando em estabelecimentos de alimentação, no comércio também, porque faz parte desse... A partir de hoje nós vamos estar trabalhando intensamente. Hoje, inclusive, nós vamos ter equipes que vão às academias. Nós vamos às academias para prestar orientação educativa, para entregar um esboço, para entregar um resumo da parte em que se fala em academias e os serviços de academias aos donos das academias, para que eles fixem em cada academia e que eles tenham essa noção. E da mesma forma vai ser para o bar, da mesma forma vai ser para o serviço de alimentação. E eu queria só complementar o que Maria Alice disse sobre a punição, o que se refere à vigilância sanitária. Quando a vigilância sanitária for autuar, né, na forma de multa, o decreto ele é claro, ele vai seguir da seguinte maneira. A multa é de R$500 por infração sanitária de algum dos pontos do decreto. A reincidência da multa ela é dobrada, ou seja, é R$1.000. No caso para o empresário, né, Isso, Jackson? no caso para o dono do estabelecimento, certo? Para o empresário. E aí, após essa reincidência, essa multa de R$1.000, será tomada a medida de interdição por 1 semana do estabelecimento. Em último caso, que eu acredito que não vai acontecer, e eu espero que não aconteça nem interdição, né? A gente não vai a campo na esperança de que nós vamos multar, hoje vamos bater o recorde de multas, hoje nós vamos interditar tantos estabelecimentos. Isso não é bonito, não. Isso gera prejuízo financeiro. Então, mas em último caso, se a pessoa desrespeitar, inclusive a interdição do estabelecimento, vai ser pedida a cassação do alvará sanitário desse estabelecimento. A coisa complica, né? Aí a coisa complica, realmente. E a gente espera que não chegue nem a multar a primeira vez. Que as pessoas compreendam que essa situação é complicada e que a gente pede sensibilidade e cooperação, né? Não só dos donos de estabelecimentos, que muitos eles ficam chateados com a decisão de encerrar a venda de bebida alcoólica. Eu entendo, né? Eles perguntam como é que a gente vai pagar nossas contas. Isso é totalmente compreensível. O Brasil todo está passando por isso, o mundo todo está passando por isso. Eu fico com o coração na mão. Mas aí por isso que eu não peço só ao dono do estabelecimento, eu peço à população caicoense que seja consciente, que respeite o próximo, que respeite os idosos que tem em casa, respeite as pessoas de risco que tem. E também põe a mão na consciência e olhe para o lado do dono do estabelecimento que está sendo prejudicado, né? Com uma medida que, queira ou não, o dono do estabelecimento está sendo prejudicado financeiramente. Mas é como a gente diz, a saúde ela vem em primeiro lugar. E assim, a gente sempre procura essa coisa, não é essa coisa de vamos ficar em casa que a economia a gente vê depois, não. Não, eu não penso dessa forma. Eu penso que a economia e a saúde elas têm que andar de mãos dadas. Ok, eu queria lhe convidar para você vir na próxima semana para a gente falar sobre aquele tema da questão da saúde do trabalhar, tá bom? Vamos Sim, a ação que a gente vai fazer junto com a Vigilância em Saúde do Trabalhador. Dá para adiantar alguma coisa? Olha, ontem a gente teve uma reunião com os técnicos da CESAP, né, da Secretaria Estadual de Saúde, e o que eu posso adiantar é que eu vou estar articulando junto à coordenadora, né, a Ana Beatriz Torres, e essa coordenadora, ela é coordenadora da Vigilância em Saúde do Trabalhador, então eu vou estar articulando com ela, vou estar articulando com a Vigilância Sanitária, com os fiscais. E eu vou estar representando também a vigilância epidemiológica, porque são as 3 vigilâncias que vão ao encontro de indústrias, por exemplo. A gente vai ali numa fábrica de pano de prata em Caicó. E aí a gente vai ver o que é que está faltando de EPI para ser reposto. O álcool, se tá bem, está no refil, né? Se a pessoa está com a máscara, se a pessoa está paramentada e está numa distância do outro colaborador, para que a gente também tenha... Porque a gente está focando em bar, a gente está focando em restaurante... Mas a gente não pode esquecer também que temos indústrias, né, que temos fábricas em Caicó, temos lojas que tem que cumprir também as medidas sanitárias respectivas a eles, para que a gente começa já hoje esse trabalho? Começa hoje. Hoje eu vou ter um encontro com a Casa do Empresário no centro administrativo. O prefeito Tadeu também vai estar lá, o prefeito Dr. Tadeu vai estar lá. E aí vai ser uma coletiva com a Casa do Empresário. E, inclusive, vou estar explanando e vou estar discutindo também junto ao CDL para a gente incluir o comércio nessas demandas. Jacques, obrigado pela sua participação, viu? Eu quem agradeço, tá? Obrigado a todos os ouvintes pela atenção. Maria Alice, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade.
Não, é só esse pedido que se faz à população, né? Pedir até, pelo amor de Deus, que as pessoas cumpram o decreto. Porque se o povo, se nós, seres humanos, a gente contribuir, o próximo isso decreto... vai acabar mais rápido. E o próximo decreto vem menos Com intenso. certeza. Vem mais grande, se a gente não justamente. contribuir... Não é a intenção do município endurecer por endurecer, né, essas medidas. É o que é necessário, é o que se faz necessário no momento. Então, a população, seguindo, né, a orientação da vigilância sanitária, o decreto expedido pelo prefeito municipal, então isso tende a acabar mais rápido. Ok, então. Obrigado pela sua participação. Conversei aqui com Maria